O voto que chocou a fiel. Alexandre de Moraes e o voto contrário. Agora prepare-se para essa, nação. O detalhe que mais choca nessa história é que ninguém menos que o ministro Alexandre de Moraes, conhecido por ser um fervoroso torcedor corintiano dentro da corte, votou contra o nosso clube. Sim, você ouviu direito. O Xandão, o ministro que a gente vê vibrando pelo timão, se alinhou ao relator Cristiano Zanin, que rejeitou os argumentos do departamento jurídico corintiano. Além deles, Carmen Lúcia e Flávio Dino também votaram a favor da condenação. Este canal é dedicado a notícias e curiosidades do Timão. Inscreva-se no canal. Como explicar isso? Aquele que a gente esperava que, de alguma forma, pudesse dar uma força ao Timão, votou contra. Isso não te faz pensar? O que está por trás dessa decisão tão categórica? Será que a situação do Corinthians era tão insustentável juridicamente que nem o amor pelo clube pôde pesar na balança? Essa é a pergunta que não quer calar. Mas calma lá. Antes de você tirar suas próprias conclusões, preciso te explicar o porquê de tudo isso. O que o Mosquito alegou? Por que o Corinthians não conseguiu se defender? E o mais importante, essa condenação pode abrir um precedente perigoso para o futuro do nosso futebol? Para entender isso, você precisa apertar o botão de like, se inscrever no canal de Primeira Timão e ativar as notificações, porque a cada minuto que passa, mais revelações bombásticas virão. O imbróglio com o Mosquito. Entenda o porquê da condenação, a origem da disputa. Vamos voltar um pouco no tempo para entender essa novela. A disputa judicial teve início em julho de 2024, quando Gustavo Mosquito, que também atende pelo nome de Gustavo Silva, conseguiu a rescisão de contrato na Justiça do Trabalho. Ele alegava atrasos recorrentes em depósitos de FGTS e, pasmem, no pagamento de direitos de imagem. Imagine, um jogador com contrato em vigor e o clube atrasando pagamentos tão básicos. Inicialmente, a ação de Mosquito havia sido negada em primeira instância, mas o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, o TRT2, reverteu a decisão e reconheceu a quebra contratual por parte do Corinthians. E aqui está o pulo do gato, fiel. Segundo o TRT2, a multa não tem relação com aquela discussão nacional sobre a pejotização, que é quando o clube contrata o jogador como PJ para fugir de encargos trabalhistas. Não, a condenação foi por salários, 13º e férias proporcionais que deixaram de ser pagos até o fim do vínculo, que iria até junho de 2026. A reversão do TRT2. Inicialmente, a ação de Mosquito havia sido negada em primeira instância, mas o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, TRT2, reverteu a decisão e reconheceu a quebra contratual por parte do Corinthians. E aqui está o pulo do gato, fiel. Segundo o TRT2, a multa não tem relação com aquela discussão nacional sobre a pejotização, que é quando o clube contrata o jogador como PJ para fugir de encargos trabalhistas. Não. A condenação foi por salários, 13º e férias proporcionais que deixaram de ser pagos até o fim do vínculo, que iria até junho de 2026. Perceberam a gravidade? Não foi uma briga por jeitinho brasileiro, foi por descumprimento básico de obrigações trabalhistas. Isso joga uma luz diferente sobre toda a situação, não acham? A imagem do nosso Corinthians, que sempre se orgulhou de ser um clube do povo, é abalada por esse tipo de acusação. E como fica a reputação do Timão depois disso? O problema era o atraso de pagamentos, uma falha na gestão. A solução do jogador foi buscar seus direitos na justiça. Mas isso gerou um novo problema financeiro colossal para o Corinthians, que agora se vê com uma dívida inesperada. Que frustração, não é, fiel? O nosso departamento jurídico, que a gente tanto confia, não conseguiu convencer a corte máxima do país. Isso nos faz questionar. Será que faltou um argumento mais forte? Uma estratégia diferente? Ou a situação era realmente incontornável? A gente quer acreditar que o Timão sempre fará o certo, mas esses 8 milhões mostram que nem sempre as coisas saem como esperamos. O que isso significa para as futuras disputas jurídicas do clube? Que lição fica para a diretoria? O problema era a tática jurídica do Corinthians, que não se sustentou. A solução para o STF foi a condenação. E o novo problema para o Corinthians é a imagem de um clube que falha em se defender juridicamente e a necessidade de rever suas práticas. A vida de Mosquito e o futuro incerto do Timão.
A carreira de Mosquito pós-Timão. E como está o Mosquito, depois de toda essa confusão? Ele, que hoje tem 27 anos, construiu uma passagem discreta, mas de identificação com o clube. Foram 176 jogos e 18 gols com a camisa alvinegra. Após a saída conturbada, ainda atuou pelo Vitória no Brasileirão antes de se transferir para o Júbilo Iwata, do Japão, onde tenta reerguer a carreira. Enquanto isso, do lado de cá, mais problemas financeiros para o Timão. O Corinthians acumula mais uma dor de cabeça financeira em meio a uma temporada que já é turbulenta. E aqui vem mais uma camada dessa cebola. O clube alvinegro ainda tenta resolver o famoso transfer ban pela dívida com o Santos Laguna, do México, pela contratação do Félix Torres. Ou seja, um problema se soma ao outro e a conta só aumenta. Parece que estamos em um ciclo vicioso, não é, Fiel? Um problema atrás do outro. A gente quer ver o Timão brigando por títulos, mas os bastidores parecem mais agitados que o próprio campo. Essa dívida de 8 milhões é só a ponta do iceberg? O que mais está escondido nas gavetas do clube que a gente ainda não sabe? O Corinthians consegue superar mais essa? O problema é a avalanche de dívidas. A solução imediata seria o pagamento, mas a origem de tanto problema financeiro é mais complexa. O novo problema é a instabilidade que isso gera, ameaçando o futuro do clube. O problema é a avalanche de dívidas. A solução imediata seria o pagamento, mas a origem de tanto problema financeiro é mais complexa. O novo problema é a instabilidade que isso gera, ameaçando o futuro do clube. Fiel, chegamos ao final dessa análise profunda e a verdade é que o Corinthians está em um momento delicado. Uma condenação de 8 milhões de reais, um voto inesperado de um ministro corintiano e a reabertura de feridas sobre a gestão financeira do clube. Isso tudo, somado aos outros problemas, como o transfer ban, cria um cenário que exige atenção e muita reflexão. Agora eu quero ouvir você, nação corintiana. O que você achou dessa notícia? A condenação do STF foi justa? O que o Corinthians precisa fazer para evitar esse tipo de problema no futuro? E o voto do ministro Alexandre de Moraes te surpreendeu? Deixe a sua opinião sincera nos comentários abaixo. Seu comentário é muito importante para o De Primeira Timão e para toda a Fiel. E se você gostou dessa análise aprofundada, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal De Primeira Timão e ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma atualização. Porque aqui a gente não só informa, a gente te convida a fazer parte da conversa, a ser a voz da Fiel. E antes de ir embora, uma pergunta que vai te deixar pensando a semana inteira. Será que essa decisão do STF é apenas o começo de uma série de condenações que podem mudar para sempre a estrutura financeira do nosso Corinthians e do futebol brasileiro? Existe uma luz no fim do túnel ou o Timão está em rota de colisão com um futuro financeiro ainda mais incerto? A resposta para essa pergunta pode estar mais perto do que você imagina. E a gente vai continuar investigando e trazendo tudo para vocês, aqui no De Primeira Timão. Fiquem ligados, porque as próximas semanas prometem ser decisivas.